Bom, pessoal, continuando com o assunto que a gente estava tratando anteriormente, eu vinha falando para vocês sobre a questão do direito municipal e direito urbano. E eu havia dito que a organização do município, o papel do município, né, a pessoa do município, ele tem suas obrigações. Você pode criar a lei chamada lei orgânica, deve criar a lei orgânica, né, que alguns consideram como a Constituição Municipal, e baseado nessa Constituição Municipal é que você estabelece as regras de convivência, né, a produção social. Essa produção social ela está calcada num sistema, né, um sistema, por exemplo, de produção. Então a gente produz economicamente, a gente produz socialmente, a gente produz culturalmente, a gente produz ou reproduz ou destrói ambientalmente, tá? Mas essas relações elas são estabelecidas através das leis, né? Então essa lei orgânica municipal, essa Constituição Municipal, ela não pode ser solta, ela não pode criar, trazer novidade fora do que diz a Constituição Federal e a Constituição do Estado, né? Então, para que ela se estabeleça, é necessário que as pessoas compreendam o que seria essa lei orgânica. Mas aqui, agora, nesse momento, a gente vai discutir alguns assuntos, algumas leis que a gente já tratou na aula passada, como, por exemplo, o Estatuto da Cidade, essa lei orgânica municipal, né? A questão do zoneamento, a lei de zoneamento, que são uma outra lei federal. Então, a gente vai discutir nessa aula sobre isso, tá? Então, inicialmente, falando sobre o Estatuto da Cidade, como a gente já havia dito anteriormente, é uma lei federal, né? A Lei 10.257 de 2001. Agora, por que de 2001? É interessante a gente ver, porque até a década de 50, mais ou menos, né, nós tínhamos um país predominantemente rural. E isso mudou a partir da década de 60. Então, as cidades começaram a inchar, começaram a criar um perímetro urbano muito populoso. Então, foi necessário começar a pensar como era que os direitos, as relações, elas deveriam se estabelecer. Então, ela surge dessa necessidade de organizar esses espaços urbanos, né, diante desse crescimento populacional, tá? Muito bem, e principalmente da questão da distribuição da terra. Então, se tem muita gente na cidade, como é que as pessoas vão ter um pedaço dessa terra? Onde é que elas vão morar? Né? Então, isso é uma questão que uma questão histórica, né? Então, como eu disse para você, ela tem como principal objetivo estabelecer as diretrizes da política urbana. É interessante você observar que a Constituição de 88, em 1988, já estabelecia, através dos seus artigos 182 e 183, o capítulo chamado Política Urbana na Constituição Federal, em 88. Só que esse regulamento, essa lei, esse tratamento sobre a política urbana, ele é de forma geral, certo? Ela precisava de uma lei que regulamentasse aqueles preceitos gerais da Constituição. E foi o que aconteceu com o Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade ele veio para regulamentar esses dois artigos. Então, no Estatuto da Cidade, o Estatuto da Cidade é dividido em 5 capítulos, como vocês estão acompanhando aí. Cada um deles trata de um assunto diferente. Então, por exemplo, no capítulo 1, diretrizes gerais, que vai do artigo 1º ao artigo 3º. Então, aqui é apresentado o objetivo da política urbana, certo? E ele traz como, por exemplo, garantia do direito às cidades sustentáveis, né? Entendendo dessas cidades sustentáveis, direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, transporte e serviços públicos, o trabalho e o lazer para as presentes e futuras gerações.
Então, são um dos temas que traz esse capítulo 1, diretrizes gerais. Além disso, nesse capítulo, fala também sobre a questão da gestão democrática, ou seja, a participação da população e de representantes, por exemplo, através de associações, tá? Para formular e acompanhar esses planos. Né? Programas do projeto de desenvolvimento urbano devem ter a participação da população, ou através das pessoas, ou através de seus representantes, como as associações. Perdão. Bom, além disso, ele trata também sobre a cooperação entre os governos, né? A iniciativa privada e os setores, todos os setores da sociedade, no processo de urbanização. Tá? Bom, no capítulo 2, dos instrumentos de política urbana, determina os instrumentos que devem ser utilizados para garantir o cumprimento dessa política. Né? Então, entre esses, você tem os planos nacionais, tem que obedecer os planos nacionais, como eu havia falado para vocês, não pode inventar algo que esteja fora, que vá ferir a Constituição Federal ou a Constituição estadual. Mas para você pensar no local, para você pensar no município, você tem que primeiro analisar quais são os planos nacionais, os regionais, região Nordeste, por exemplo, quais são os estaduais, né, que ordenam a questão do território e do desenvolvimento econômico. Bom, planejamento das regiões metropolitanas, né, aglomerações urbanas, micro-regiões, quais são os conceitos disso. Planejamento municipal, né, por exemplo, a questão do plano diretor, que a gente vai falar daqui a pouco, zoneamento ambiental, desenvolvimento econômico e social, tá? Trata também, nesse capítulo 2, por exemplo, das questões tributárias e financeiras, tá? Como é que ele dá o tratamento, por exemplo, do imposto do IPTU, né? Bom, e alguns estudos sobre, por exemplo, impacto ambiental e a questão do impacto de vizinhança, né? Então, se você vai construir um prédio, o que é que isso pode causar, tanto para o meio ambiente como para a questão dos vizinhos, né? Muito bem. No capítulo 3, ele é específico e trata da questão do plano diretor. Então, o artigo 39 ao artigo 42, ele vai falar especificamente sobre a questão do plano diretor, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse plano diretor, né, ele traz algumas questões básicas. E eu vou já falar sobre isso. Por exemplo, como todo município com mais de 20 mil moradores deve ter um plano diretor. Mas continuando aqui nos capítulos do Estatuto da Cidade, o capítulo 4 da gestão democrática da cidade, no seu artigo 43 ao 45, ele vem tratando da participação popular, certo? Nas decisões que envolvem a questão da cidade. Então, ele vem tratar de instrumentos como alguns órgãos colegiados de política urbana, nível nacional, estadual e municipal. Esses órgãos colegiados, pessoal, são os órgãos que você junta diversos interesses da sociedade, como, por exemplo, a questão política, como a questão privada, como o setor de interesse, como, por exemplo, a educação, como, por exemplo, a saúde. Então, você pode criar um órgão colegiado para discutir sobre um assunto específico, né? Então, é interessante obedecer, por exemplo, audiências, debates, consultas públicas para resolver as questões do município. Conferências, né? As conferências, tanto municipal como nível regional ou nacional, e incentiva a população, né, para participar desses projetos e esses programas de desenvolvimento urbano. Bom, no capítulo 5, nas disposições gerais, ele vem tratando, ele fala, vai discutir principalmente como é o tratamento da terra. Por exemplo, se alguém não trata a terra direito, não trata a propriedade de forma correta, o Estado pode poder fazer, por exemplo, uma desapropriação. Então, essas disposições gerais, ela vai falar sobre como que o município pode obrigar um proprietário a utilizar a sua propriedade, por exemplo, né? Então,
vem falando sobre o valor de algumas unidades imobiliárias, vem falando sobre alguns tributos, como é que seriam os tributos de alguns imóveis, vem falando de alguns projetos de habitação, vem falando sobre a questão da relação entre os estados e os municípios, vem falando, por exemplo, sobre a questão qual é a responsabilidade dos prefeitos, se eles não obedecerem algumas ações, como, por exemplo, deixar de proceder no prazo de 5 anos, o aproveitamento de imóvel, tá? Então, as exposições gerais do capítulo 5, ele vem tratando de outros assuntos específicos sobre a questão urbana. Então, sobre o plano diretor, como eu havia falado para vocês, no capítulo 3 do Estatuto da Cidade, ele vem falando especificamente sobre a questão do plano diretor. Então, o que é que diz o plano diretor? Bom, o plano diretor diz que todo município com mais de 20 mil moradores deve ter o plano diretor. Tá? Que com mais de 500 mil habitantes deve ser elaborado um plano de transporte, além do plano, dentro do plano diretor, plano de transporte integrado e compatível com esse plano. Tá? E que o plano precisa ser revisto a cada 10 anos. Né? Cada 10 anos esse plano precisa ser revisto. O que orienta o planejamento urbano, pessoal, e os objetivos do município é oferecer uso justo e ecologicamente equilibrado todo o território municipal. Olha só como é interessante essa palavra justo, justiça. Muitas pessoas elas fogem desse conceito. Eu já vi diversos debates, principalmente na questão jurídica, de que as pessoas fogem, acreditam que não é possível encontrar justiça ou algo que é justo. Mas a gente vai discutir isso um pouco mais na frente. Eu trago para vocês aqui o plano diretor, por exemplo, do município do Crato. Né? Então está aqui, ó, a Lei 2.279 de 2005, né, que fala sobre a questão do plano diretor. A minha pergunta é, se foi em 2005, será que houve alterações? Será que houve mudança? Seria necessário a mudança em 2015. Eu não sei se tem alguém do Crato, mas se vocês participaram dessas audiências, se vocês souberam disso, mas em 2015 deveria ter uma melhoria, uma alteração, uma participação do povo para dizer como é que deveria ser o plano diretor do município, assim como os outros municípios. Então, todo município da nossa região deveria, com esse plano, deveria fazer suas alterações. Quem tem visto isso? Eu faço um desafio, então, para todos. Vamos buscar conhecer o nosso plano diretor do nosso município, tá? Bom, em relação ainda às questões das leis que eu acabei de falar para você, de organização e administração, do uso e da produção do solo na questão do município, existe a lei do parcelamento do solo urbano, né? A lei 6.766, de 79. Né? Então, essa lei, ela fala sobre, por exemplo, a questão do loteamento, a questão do desmembramento, a questão do fracionamento. Tá? E é interessante observar o seguinte, que apesar de ser uma lei federal, uma lei geral, mas para que isso aconteça, é necessário que haja participação do povo, além de obedecer uma lei federal, uma lei estadual, tem que haver a participação da população para que seja colocado no plano diretor. Então, o município não pode simplesmente estar mudando essas regras sem levar em consideração as leis federal e estadual e a participação da população. Tá? Que isso acontece lá no Legislativo, lá na Câmara dos Vereadores. Tudo bem? Muito bem. Outra questão que eu queria trazer para vocês é em relação a como se dá, quais são os conflitos, né, que se dão
quando você vai tratar, por exemplo, da questão do solo, da questão da propriedade, vamos trazer para a questão local, para a questão municipal. Os conflitos mais gritantes que a gente percebe é quando, por exemplo, um setor privado quer derrubar algumas árvores para fazer uma indústria, por exemplo. Alguns vão defender que a indústria vai trazer riqueza, vai trazer dinheiro, vai trazer emprego, trabalho. Por outro lado, quem é ambientalista, quem se preocupa com as questões sociais, com as questões culturais, vai dizer que isso não é possível, porque isso vai desviar a questão dos rios, isso vai acabar com a questão da fauna. Então tem todo um conflito de interesses nessa produção dessa riqueza, dessa questão social. Então, o que interessa para a gente observar é que o setor capitalista, o setor econômico, ele vai se preocupar com o lucro. A nossa Constituição, ela diz, olha, nós somos um país capitalista, quando ela incentiva, por exemplo, a propriedade privada. Só que a própria Constituição, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso, a própria Constituição, ela traz os elementos da questão social. Alguns vão dizer que não, que a Constituição brasileira ela é só capitalista e se preocupa apenas com a questão econômica. Não é verdade. Se você se ater, se você se aprofundar, se você ler de forma mais detida sobre os artigos da Constituição, você vai perceber que ela vai buscar os elementos de justiça, por exemplo, distributiva e justiça social, apesar de não ter um conceito específico, mas ela traz os elementos dentro dos seus artigos. Vamos ver como é que isso acontece. Então, uma ordem econômica é o conjunto de normas positivas ou não jurídicas ou não, que regulam o comportamento dos agentes econômicos. Só que ela visa a livre iniciativa, ou seja, a questão do setor privado, ela valoriza o trabalho, mas ela visa também a existência digna de todos e a justiça social. Olha só como é interessante. Onde é que a gente encontra isso? Se vocês forem, por exemplo, abrirem a Constituição no seu artigo 170, vocês vão perceber que ele vem dizendo da seguinte forma: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução de desigualdades, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as pequenas empresas e favorecido para as empresas de pequeno porte. Perdão. Bom, então, se você for analisar detidamente, você vai ver que a justiça social ela está dentro das nossas normas legais, tá? E está dentro da nossa norma principal, que é a Constituição Federal. Então, o conceito de justiça social, ele parece fugidio, ele parece que a gente não consegue compreender, né? Ele não tem dizendo na Constituição, justiça social é isto, mas a gente consegue compreender, a gente consegue sentir, a gente consegue defender essa justiça social através da Constituição Federal. Para você entender o conceito de justiça social, a gente pode ver diversos autores, desde Aristóteles, quando ele fala sobre justiça, mas assim, de forma resumida, eu queria trazer para vocês o pensamento de vários autores que diz assim, que a justiça social é uma construção moral e política. É construída pela sociedade, porque ela é moral e política. E ela é baseada na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Certo? Solidariedade coletiva. Então, quando você fala de desenvolvimento, em termos de desenvolvimento, quando você se baseia no conceito de desenvolvimento, justiça social é o cruzamento entre o pilar econômico e o pilar social. Então, as duas devem andar juntas. Você não deve se preocupar apenas com as questões sociais, apenas com as questões econômicas. É difícil juntar esse elemento? É.
Mas é possível, tá? É possível. Então, que nos orienta para a gente entender, então, como é que isso se faz, como é que isso é possível, a gente vai com os conceitos de justiça, né, que esses autores trazem. Ele traz o conceito de justiça comutativa, justiça distributiva e justiça social. Para a gente entender como é que seria isso. A justiça comutativa seria aquela justiça entre particulares. Então, quando você busca que o seu filho ou o filho de alguém tenha o mesmo tratamento que o seu, então isso é uma justiça comutativa. Você está buscando a relação entre particulares que seja tratada de forma igual. Justiça distributiva é quando o Estado, a própria sociedade, se preocupa com cada indivíduo. Então, individualmente, é aquela pessoa que está passando fome, aquela pessoa que está passando frio, aquela pessoa. Então, o que o Estado, o que a sociedade pode fazer para aquela pessoa? Isso é justiça distributiva. Justiça social é parecido, só que é a promoção do bem comum. Isso quer dizer, vai de cada indivíduo para o bem comum, para a coletividade, para a sociedade. Então, o que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou me comportando? Como é que a gente pode buscar que a justiça seja igual para todos? Então, isso é justiça social. Então, esse conceito ele é bem tratado por um cara chamado John Rawls. Tá? John Rawls. Então, John Rawls, ele foi um professor de filosofia, morreu em 2002, tá? Ele era professor de filosofia política na Universidade de Harvard. E ele era autor de um livro chamado A Teoria da Justiça, esse que vocês estão vendo aí, Liberalismo Político e o Direito dos Povos. Então, o Rawls, ele vem tratando a questão do contrato social, como é que é estabelecido o contrato social e como é que se dá a justiça nesse contrato social, né? Nessa convivência das pessoas dentro da sociedade. Atualmente, então as questões dele eram bem atuais, a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então esse pensamento dele tinha dois princípios, que era a liberdade igual e a igualdade democrática. Então, consistia basicamente em atribuir, basicamente era a atribuição dos direitos e deveres fundamentais, ser igual para cada um. Assim seria, a sociedade deve assegurar a liberdade máxima para cada indivíduo. E essa liberdade tem que ser compatível com a liberdade de todos os demais. Quando ele fala em igualdade democrática, ele vem trazendo a questão das desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de maneira que possam beneficiar os membros menos favorecidos da sociedade. Então, esse é o pensamento principal de Rawls, né? Então, muito bem. Então, o que então trazia Rawls? Qual era a preocupação básica de Rawls? A preocupação era com as questões atuais. Ele pensava da seguinte forma, como traz aqui em Piketty. A distribuição da riqueza, está aqui, ó, é uma das questões mais vivas e polêmicas da atualidade. O que ele queria saber? Qual era uma das preocupações dele? Era que a acumulação do capital privado é inevitável a sua concentração, certo? De riqueza, concentrar riqueza e poder em poucas mãos. Será que isso é inevitável? A nossa sociedade está produzindo e reproduzindo essa verdade? Ou seja, o capital privado vai provocar concentração de riqueza na mão de poucos? Sempre assim? Sempre será? Então, ele tenta responder esse conceito, esse pensamento, essa discussão, baseado nos princípios da garantia das liberdades fundamentais para todos, na igualdade equitativa de oportunidades e na manutenção de desigualdades, apenas para favorecer
os mais desfavorecidos. Eu sugiro que vocês aprofundem essa leitura, vejam aí os escritos de Rawls, quando ele fala sobre justiça. Tá? Então é uma sugestão que eu faço para vocês. Então, quando a gente traz esse conceito de justiça social para o Brasil, a gente fica se perguntando, sim, mas a Constituição fala em justiça social, mas não diz o que é justiça social. Só que se a gente for nos atentarmos para essa questão, a gente vai perceber que ela traz esses elementos. Por exemplo, quando ela fala sobre a educação, ela diz que é um direito essencial de todos. No artigo 205, por exemplo, artigo 6º e 205, é um direito essencial de todos. Quando ela fala, por exemplo, do ensino fundamental, na educação básica, são deveres do Estado obrigatório e gratuito. Olha só. Então, o que seria isso se não a justiça distributiva? O que seria isso se não dar àquelas pessoas que não têm oportunidade a oportunidade de estudar? Por exemplo, no ensino superior, no caso do ensino superior, ele fala o seguinte, que deve ter acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, a cada um, segundo a sua capacidade, isso é justiça distributiva. Isso é um direito social. Então, você está percebendo que a questão da justiça social está dentro dos conceitos e daquela relação entre a ordem econômica e a ordem social, na própria Constituição. Quando ele diz assim, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado alguns princípios, o que acontece? Acontece que a atividade econômica não tem apenas a finalidade do crescimento econômico, pessoal. A atividade econômica, ela tem, além do crescimento da riqueza, além do crescimento econômico, ela tem o objetivo de assegurar a todos a existência digna, a chamada vida boa, para todos. O que é isso senão justiça social? O que é isso senão justiça distributiva? Nós temos mais. Além disso, por exemplo, a questão do direito à saúde. O direito à saúde, né? A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, todo sujeito detentor desse direito, ele deve ter a saúde, né? Então, o que é isso se não for justiça distributiva? E, além disso, nós temos, por exemplo, no artigo 203, ele vem falando sobre assistência aos desamparados, a quem dela necessitar. Então, o que é assistência às pessoas desamparadas se não for justiça social? O que é isso se não for justiça distributiva? Distribuir a riqueza para quem necessita, né? Então, a gente tem que atentar para tudo isso. Bom, então, quando você fala, quando você traz essas questões, a gente vai falar sobre a diferença, por exemplo, de igualdade e equidade. Tem muita gente que ainda não entendeu a diferença entre equidade e igualdade. Veja bem, imagine que essa pessoa aqui é uma pessoa rica e ela comprou esses livros e ela chegou na universidade. Tem essa outra pessoa, tá? Que, apesar dos seus esforços, apesar de tudo, os livros foram dados pela sociedade, pelo Estado, mas ele não conseguiu. E essa aqui é mais deficiente ainda. Então, ela tem outras deficiências que ela não consegue. Apesar de serem tratados iguais, ele não consegue chegar lá. Então, seria o quê? Eu teria que tratar eles de forma diferente. Esse aqui precisa de um pouquinho mais de livro, ó. Um pouquinho mais de livro, ou um pouquinho mais de esforço, um pouquinho de política pública, um pouquinho de apoio da sociedade, ele chega. Esse aqui precisa de mais ainda, tá? De mais ainda.
mais livro, mais esforço, mais atenção, ele também. Aí eu tenho uma equidade, tá? Equidade é isso, é tratar os diferentes de forma diferente. Então, para a gente entender isso, tem a questão desses desenhos que eu quero que vocês entendam. Nesse primeiro desenho aqui, onde fala sobre desigualdade, preste atenção, a árvore é desigual, a árvore é torta para um lado, ela pende para um lado. Então, quando ela pende para um lado, vai existir mais frutos deste lado, tá? Então, essa pessoa aqui, essa criança, ela não consegue, primeiro porque não consegue chegar lá, segundo porque tem, por conta do defeito aqui, de um problema que há com a árvore aqui, ela não consegue produzir tantos frutos. Então, desigualdade, o conceito de desigualdade é o acesso. O acesso é diferente. O acesso desse é diferente do acesso desse. Então, o acesso às oportunidades é diferente. Isso é desigualdade. Muito bem. Então, a gente pode tratar eles de forma igual. Igualdade é você dar as ferramentas, né, de forma igual, de forma uniforme. Né? De forma uniforme é ótimo, mas só brincando. Uniformemente para todos, né, distribuídos. Então, percebam aqui que a árvore continua, pensa para um lado, desse lado tem mais frutos. Você colocou uma escada igual, mas esse aqui ainda não conseguiu chegar. Tem algum problema, tá difícil, a árvore não tem tantos frutos. Ok, então o que é equidade? O que seria equidade? É você tratar eles de forma diferente. Esse precisa de mais acesso, esse precisa de uma forcinha a mais. Então são as ferramentas personalizadas que identificam qual é o problema e tratam as suas desigualdades. Então eu vou dar uma escada maior para isso. Bom, seria uma forma de resolver. Mas se eu consigo fazer com que a árvore volte para o local, que ela fique reta, que ela fique totalmente reta, diferente dessa que pensa para um lado, ela está reta, você percebe que os frutos agora estão melhor distribuídos, tanto para um como para o outro. Eu não vou precisar de escadas diferentes, como na equidade. Eu vou dar escadas iguais, porque o sistema é igual, tá? Ou seja, eu corrigi o sistema para oferecer acesso igual às ferramentas e às oportunidades. Qual é o nome disso? Justiça. Isso é justiça. Então a gente tem que se preocupar com o sistema. O sistema está me dando as mesmas possibilidades, aí eu posso tratar todos iguais. Ok? Tudo bem? Muito bem. Bom, então, uma das formas de resolver isso, ou de buscar essa justiça, ou de tratar de forma com equidade, são as políticas públicas, que alguns chamam de ações afirmativas. As ações afirmativas são voltadas para isso, para se preocupar com pessoas que têm, por exemplo, discriminação social, étnica, racial, de gênero, religiosas. Tá? Então, elas buscam, têm como objetivo promover a inclusão social. Então, o objetivo dessas ações afirmativas é trazer uma inclusão socioeconômica dessas populações. Tá? O que é que essas ações fazem? Priorizam o atendimento de serviços como educação e saúde, a proteção social e empregabilidade, o reconhecimento de tradições culturais, ou seja, reconhecer as tradições culturais é reconhecer as diferenças. Os índios, os negros, os quilombolas, os que pensam diferentes. Então a gente, em vez de fazer com que eles pensem igual a gente vai respeitar. E a gente vai fomentar a sua continuidade, tá? Dessas culturas. Tá? Então o combate ao preconceito sofrido, né? Por questões jurídicas, sociais e políticas. Então, é baseado no princípio chamado princípio da igualdade, que é utilizado no direito, que diz assim, que dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, tá? Na medida de suas desigualdades. Então, você vai se preocupar, se tem uma pessoa que tem
uma maior deficiência, eu tenho que tratar ela de forma desigual mesmo, de acordo com a deficiência dela. Deficiência física, deficiência cognitiva, deficiência social, deficiência. A gente tem que se preocupar e ajudar de alguma forma a sociedade que eu estou falando. A justiça distributiva é isso. Como é que eu faço para desenvolver o bem comum? A igualdade de oportunidades. Ok? Então, eu fico por aqui e deixo vocês com uma questão. Tá? Eu quero que vocês pensem nisso, reflitam sobre isso. Como é que é possível o crescimento, por exemplo, da economia, o aumento da riqueza com justiça social? Né? Então, como é que isso é possível? Se é possível, como? Né? Então, eu vou deixar essa questão para vocês resolverem lá nas atividades. E, sem mais para o momento, eu agradeço, abraços e até a próxima.